nossa amadíssima esposa. E é isso, minha amiga, com a ação poderosa do Espírito de Deus, sedimentados na palavra de Deus, nós vamos dar seguimento, né? Isso. A essa oração. Isso é uma oração poderosa, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando. É uma oração poderosa em Deus, quando nós vamos abrindo o nosso coração e pedindo a Deus e curando as feridas que nós trazemos dentro do nosso coração. Não é mesmo, Lisiane? É verdade, Neide. Veja, eu acho que é algo muito importante mesmo de nós conversarmos, de nós refletirmos, trazermos mesmo assim um referencial do que é ser amigo, né? E ajudar as pessoas a encontrarem, a reconhecerem os seus verdadeiros amigos, né? A reconhecerem às vezes aquele verdadeiro amigo que está dentro de casa e às vezes não reconhece como o verdadeiro amigo, e reconhecer também aquele que não é amigo, né? Para nós não nos confundirmos mais. Às vezes a gente cai e erra, porque a gente se confunde com aquilo que é um verdadeiro amigo, né? E às vezes não é um verdadeiro amigo. E por que nós nos confundimos? Eu gostaria também, né, de que a gente fizesse essa reflexão do porquê das confusões. Porque nós nos deixamos confundir, nos perdemos. Por que as pessoas se perdem? Por que essa pessoa perdeu o melhor amigo dela, né? Que foi o esposo dela, né? Para melhor amiga. Daí eu pergunto, que amiga, né? Que amiga? Que amiga, né? Para mim é inconcebível isso, né? Inconcebível, mas por estar ali, né? Por ser uma pessoa que traiu mesmo, de todas as formas, né? A traição. Então, eu gostaria de que nós refletíssemos isso, né? As pessoas sempre dizem assim que amigos a gente conta numa palma da mão, né? O amigo... Isso é muito bonito. É muito bonito isso, né? E é uma realidade. Padre Léo dizia isso, que no dia vai ser santo, Padre Léo, e nós vamos poder pedir a intercessão. Eu já peço, né? Eu já estou me antecipando, eu falo, Padre Léo, eu sei que os trâmites da nossa igreja, que nós precisamos obedecer, mas eu sei que você é santo. Me ajuda, Padre Léo, eu sempre peço a ajuda dele, porque eu sei que ele é um santo e que ele está no céu. Não tenho dúvidas no meu coração disso. Padre Léo dizia isso. Uma mão, quem tem uma mão de amigos, ele é afortunado. Ele é riquíssimo, Padre Léo dizia. Se você pode contar, mas não pense que todas as pessoas que você se relaciona são teus amigos, ele dizia. Alguns anos atrás, eu ouvi uma pregação do Padre Fábio de Mello, e foi importantíssima, assim, de um crescimento muito grande para mim. Ele cantou a música do Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. E ele disse, eu não quero 1 milhão de amigos, eu não dou conta, é amigo demais. E é verdade, essa é uma verdade. As pessoas têm essa concepção, eu tenho muitos amigos, você não tem nenhum. Então você não tem nenhum, que você não tem como você partilhar o teu eu com muitos, né? A gente vai ter um bom relacionamento de respeito com as pessoas, vai respeitá-las, né? Naquele relacionamento que nós precisamos ter, né, Lisiane? Porque principalmente eu, que viajo o Brasil inteiro, todo final de semana estava na casa de alguém. Eu vou ter um respeito e um carinho muito grande por aquela família, né? Mas um amigo, realmente, a gente até fala amigo, porque é uma maneira de você ter um carinho por aquela pessoa. Mas uma amizade verdadeira, instituída por Jesus, ela está em João 15, né? Quando nós compreendemos essa passagem da Sagrada Escritura, quando Jesus diz, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Mas ele disse para os seus discípulos, eu já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Por quê? Porque eles conheciam o coração de Jesus. O Senhor tinha se dado a conhecer a ele.
cada um deles, é claro que Jesus os conhecia e perscrutava até os seus sentimentos, seus pensamentos, e assim sendo os senhor os conhecia verdadeiramente. Então, aqui está instituída a verdadeira amizade, né? E assim, eu vejo que a principal característica, inclusive desse texto que você diz, onde Jesus se dá, e ele é o verdadeiro amigo, por quê? Porque ele quer o bem das pessoas, não é? Acredito que essa é uma das principais características do verdadeiro amigo. É querer o bem do outro, independente de qualquer coisa, às vezes até independente de um sacrifício que possa fazer. Eu quero tão bem essa pessoa que eu me sacrifico por ela. Eu sou capaz de dar a vida por ela, não é? Esse é o verdadeiro amigo. E assim, para ter uma amizade com alguém, nós precisamos ter algo em comum com ela. Nós precisamos ter uma afinidade de termos, de gostarmos das mesmas coisas. Claro que é impossível, gostamos de 10 coisas e gostarmos das 10 coisas iguais, mas precisamos ter valores muito semelhantes, os principais valores. Sabe, Neide, é assim, isso é uma das coisas que eu acho que nos caracteriza, eu e você, não é? Nós temos algo em comum, que é a vontade profunda de ajudar as pessoas, de libertar as pessoas. E eu acredito, tenho certeza, quando você disse, né, que Deus une as pessoas, que Deus é que apresenta as pessoas. Nós fomos apresentadas por ele, não é? As pessoas nem acreditam, às vezes, que eu falo, que nós nos vimos um dia, não é? Ali, um final de semana que a gente se viu muito rápido. E assim, é algo que a gente encontrou, né? Essa essência uma na outra. Eu considero mesmo, assim, o que nós caminhamos até aqui juntas e o nosso conteúdo nas lives, assim, é algo que acho que nós temos algo muito em comum na alma também. Com certeza, com certeza. Eu sempre até comentei com meu esposo quando nós voltamos daquele final de semana de São Paulo, que era para ser todo o último final de semana do mês, do ano todo, agenda reservada para nós estarmos todo o último final de semana do mês lá, mas Deus o quis de forma diferente. Quando eu voltei de lá, eu comentei com meu esposo, falei, amor, eu acho que eu encontrei uma pessoa que tem o mesmo desejo de salvação de almas como eu. O desejo, eu sempre peço assim, Jesus, meu amigo, tu que me compreendes, não permite que ninguém se achegue a mim, Senhor, se não for para mim ser luz para ele ir para o céu. Então, que todas as pessoas que o Senhor traga a mim, e eu reconheci isso em você, esse desejo, desejo de ajudar, que as pessoas encontrem, que verdadeiramente elas façam essa experiência que os apóstolos fizeram e que nós fizemos um dia com Jesus e que dá essa graça tão extraordinária na nossa vida, né? Ser íntimo de Jesus. Aí, olha o extraordinário, quando eu dizia Jesus conhecia cada um deles e se deu a conhecer a eles. Sabe o que isso significa? Que o Senhor conheceu todas as fraquezas deles, mas independente delas, eu sempre digo assim, eu sou uma amiga falha, fraca, mas eu tenho amigas verdadeiras. Eu tenho a graça de ter duas irmãs, e eu sempre falo delas, que eu conheci com 11 anos de idade, a Márcia e a Cássia. A Cássia mora hoje em Camboriú e a Márcia mora na minha cidade. E eu tenho 50 anos e são 39 anos de amizade. 39 anos de que muitas vezes eu saí da minha casa a pé, caminhando, cheguei na casa da Márcia, ela bati na porta, ela abriu e falou, meu Deus, você só precisa de um abraço. Era só o que eu precisava. E ela me abraçar, não falar nada, ficar abraçada, escutar o meu choro, passar a mão no meu cabelo e falar, quer um chimarrão? Nenhuma palavra, que não precisava. Então, isso são tesouros
tesouros que Deus nos dá. Algum tempo, uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu não acredito que você é amiga da Márcia. Ai, gente, ela tem umas coisas que ela me irrita. E eu falei assim: verdadeiramente, o dia que você tiver um amigo verdadeiro, você vai saber que tem coisas nele que vai te irritar. Mas é isso que faz com que você o ame ainda mais. Isso é uma amizade verdadeira. Não é, né, Lisiane? Nós temos muitas coisas em comum. O amigo, ele tem muitas coisas em comum. Ele tem o mesmo desejo. Os apóstolos aderiram ao Senhor Jesus nesse mesmo desejo, né? E depois que Jesus ressuscitou, então a igreja começa a se expandir, né? E eu vejo isso. Não quer dizer que nós não temos defeitos. Jesus sabia dos defeitos de Pedro. Jesus sabia dos defeitos de Judas. Eu sempre digo isso. Jesus não desistiu de Judas até o último minuto. Até o último minuto ele estava lá. Né, Neide? Assim, o defeito, a dificuldade, a falha de uma pessoa é uma coisa, mas a pureza de coração é outra, né? O desejo de querer o bem do outro. Às vezes é uma pessoa que ela pode não ter paciência, vamos dizer, né? É uma pessoa que tem pouca paciência, mas ela tem um desejo tão grande de ajudar, de querer o bem do outro, de ser sensível à necessidade do outro, sabe? Acho que o verdadeiro amigo é aquele que se sensibiliza com a necessidade do outro, que está atento à necessidade do outro, sabe? Eu estudo, dentro dos meus estudos, eu estudo a empatia também. A empatia, ela é quando eu capto o sentimento do outro, mas eu consigo captar esse sentimento do outro, sabe por quê? Não é que eu vivo igual, a mesma coisa que ele, é que eu já sofri disso, eu tenho essa marca desse sofrimento e eu identifico a dor dele dentro de mim. Isso é a empatia. Então é quando eu me encontro dentro do outro, sabe? E eu me sensibilizo com essa dor e quero me unir a essa pessoa para aliviar, para confortar essa dor, sabe? E assim, independente do defeito da pessoa, mas ter esse coração que quer o bem para o outro. Querer o bem para o outro é o amor por excelência, né? Que quer, independente de qualquer coisa. Querer bem é diferente de querer o bem. Quando eu quero o bem, eu levo um chá. Se eu querer bem, eu não preciso fazer nada, mas querer o bem, né? Então, acredito que isso é uma característica, assim, dos amigos ou daquilo que nós precisamos encontrar no outro, não é? Defeitos todos nós temos, falhas, nós erramos. O verdadeiro amigo é aquele que pede perdão e é aquele que confia e acredita e pode contar com a misericórdia do outro também, não é? Com o perdão do outro, que diz: eu te entendo, amigo, amiga, eu te entendo, vamos para frente, eu perdoo, eu compreendo que isso não é do teu coração, isso não é da tua pessoa, você caiu, errou, falhou, mas eu perdoo. Isso é que nós devemos encontrar numa amizade, valorizar numa amizade, ensinar para os nossos filhos também, sabe? Por que as pessoas... agora, lembrei de um ponto importante, Neide. Não quero mudar de assunto, mas por que os jovens, eles têm tanta dificuldade? Por que eles caem em redes de amigos errados? Por que as pessoas caem? Porque às vezes tem um referencial, né? As pessoas falham um referencial do que é ser amigo de verdade. Mas tem muitas dificuldades às vezes, tem pessoas, como você começou dizendo, que são, lobos em pele de cordeiro, né? Que também é difícil de identificar, a gente cai muito. Então, o inconsciente atrai os maus amigos? Pode atrair, sim, pode. Às vezes as pessoas se identificam com maus amigos, né? Se identificam com pessoas também que não são do bem, às vezes como uma autossabotagem, sabe? Muitas vezes até pelas relações, né, doutora? As relações, o pai tinha relações com amigos de bar, o filho cresce vendo essa situação. Para ele, o amigo verdadeiro está lá no boteco, né? É o amigo verdadeiro porque ele conviveu com esse tipo de relacionamento,
né? Para ele aquilo é uma verdade, porque ele foi crescendo dentro de um relacionamento assim, vendo dentro da sua casa. O pai, para ele, eu vou ver meus amigos, e ia pro bar, né? Eu quero ficar com os meus amigos, ia lá pro boteco. Então, quer dizer, para aquela criança que está crescendo e está assimilando tudo isso, para ela o amigos está lá. Então, quando na verdade, eu sempre digo isso nos meus retiros, amigo mesmo é quem te leva para Deus, porque a amizade é um dom de Deus. Então, o amigo verdadeiro é aquele que vai ter coragem de te dizer a verdade, não aquilo que você quer ouvir, mas a verdade, aquilo que é para a tua santificação, para a tua salvação. Não vai ficar colocando o dedo na tua ferida, não, porque aconteceu uma coisa alguns anos atrás, e eu quero dar esse exemplo para vocês e partilhar isso, para nós podermos adentrar um pouquinho mais profundo ainda. Eu tenho uma amiga que alguns anos atrás, na verdade ela nem era assim, amiga mesmo, mas era do meu círculo de amizade. E um dia eu estava na minha casa e ela me ligou. E ela estava chorando ao telefone e ela disse: você pode me ajudar, Neide? E eu falei: sim, o que aconteceu? Ela disse: você é a única pessoa que, rezando um Pai Nosso de joelhos aqui, eu teria coragem de ligar. E eu disse: o que aconteceu? E ela disse: eu saí da nossa cidade e ela foi para uma cidade 100 quilômetros de distância da minha, e ela disse: mas eu sou horrível, eu fiz uma coisa muito horrível. E ela disse: eu vim para cá com uma amante. Eu não era amante dele, nós só conversávamos. E nós viemos para cá para concretizar a coisa. E eu cheguei aqui e me bateu um remorso tão grande, um peso de consciência tão grande, que eu não quis concretizar com ele. Como nós estávamos no quarto de motel, ele me deixou aqui. Eu estou aqui dentro de um motel e eu não tenho coragem de sair desse motel, porque eu vou sair na BR e eu não sei o que fazer. Eu não sei para quem ligar, eu não sei a quem recorrer. E dela falou assim, e veio no meu coração: liga para Neide, depois que eu rezei o Pai Nosso. E dela disse assim: você pode me falar o que você quiser. Eu falei: não vou te falar nada. Eu vou dizer para você, fique mais 1 hora aí, que daqui 1h e 15 eu chego. Eu peguei meu carro e fui buscar ela. Saí, cheguei, parei. Quando eu parei na frente, eu liguei: pode sair que eu já estou aqui na frente. Ela saiu chorando, entrou dentro do meu carro, fiz a volta e ela chorou 100 quilômetros de volta. Quando nós estávamos chegando na nossa cidade, eu parei, dei a toalha do meu carro para ela, ela já estava se secando. Falei: agora você vai, pega lenço umedecido que tem aí na minha bolsa, limpa o teu rosto, respira. Ela falou assim: você não vai me perguntar quem é? Eu falei: não preciso saber, eu não quero. A única coisa eu louvo a Deus porque você lembrou de mim. Eu falei: eu me sinto lisonjeada. Eu falei: eu não sou digna, humanamente eu não sou digna, mas em Deus eu posso dizer: conta comigo, tá? O que você precisar. Se você quiser falar, você fala. Se você não quiser, você não fala. Se você precisar desabafar, você fale. Mas eu louvo a Deus que você não concretizou. Louvado seja Deus que você ficou lá e eu tive que te buscar. Isso é algo maravilhoso. Ela começou a chorar de novo. Você não vai falar nada, você não vai me xingar. Porque depois que eu te liguei, eu fiquei pensando: meu Deus, ela vive na igreja, ela vai me descer a lenha. E eu falei: não. Jesus, ele não condenou a pecadora. Ele disse: vá e não tornes a pecar. Eu falei: chegou a hora de você reaver tua relação com teu esposo. Ninguém vai saber disso. Mas tome cuidado.
aonde você põe tua confiança. Só isso que eu te peço. Ela foi, nós voltamos a conversar várias vezes. Não posso dizer assim, é minha amiga, como a Márcia, como a Cássia, como a Lisandra, como a Laurete, como aquelas pessoas que eu deito no colo e como elas deitam no meu colo, sabe? Aquelas pessoas assim que realmente não há explicação. Eu tenho a Isaura, eu sou uma afortunada. Eu peco se eu começar a falar nomes aqui, porque eu falo assim, eu sou muito rica. Jesus me deu pessoas extraordinárias de amizades verdadeiras, puras, de um coração aberto mesmo, não importa o que aconteça. No dia que o meu pai, só quero dar esse testemunho, no dia em que o meu pai teve hemorragia interna e que eu entrei no hospital e o médico disse assim, a hemoglobina dele está em menos de 3, ele está praticamente morto. E eu sabia que o meu pai fazia 50 anos que não confessava. Eu peguei nos braços daquele médico e falei, faça tudo o que você tiver que fazer, porque Deus faz a parte de Deus. Eu me ajoelhei e falei, Senhor, você disse para mim que se eu cresce, seria salvo eu e a minha família. O Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua família. Salva o meu pai agora, Jesus. Se o meu pai vai para o céu, tu pode levar. Se ele não vai, você deixa ele ficar. E o meu pai foi para a UTI. O médico fez toda a parte dele e levou o meu pai para a UTI. Eu saí da UTI, parei de pé no corredor e postei uma mensagem no Facebook. Pessoal, rezem pelo meu pai, por favor, pedindo oração para todo mundo, né? Nessa hora a gente pede oração para Deus, aquele que aparecer na frente, você fala, reza, por favor, meu pai está doente. E eu postei no Facebook. Não deu tempo de eu sair. Caminhando naquele corredor, eu passei numa salinha de espera. Minha mãe e minha irmã estavam lá. Minha mãe chorando. E eu cheguei naquela sala e eu sentei. E fui responder o meu coordenador diocesano que estava me perguntando, Neide, o que aconteceu? Quando eu fui responder ele, eu escutei uma voz, amiga, o que aconteceu com o teu pai? Isaura estava parada lá. Ela mora em Francisco Beltrão. Ela viu a postagem, pegou o carro e saiu correndo para o hospital. Ela chegou, ela me levou para a casa dela, eu, a minha mãe e a minha irmã, porque o meu pai estava na UTI, nós não podíamos ficar lá. E ela e o esposo, ela saiu do quarto dela, porque o quarto dela tinha ar-condicionado para mim e para minha mãe, que tinha idade de dormir bem, para minha irmã ficar bem. Então eu digo assim, eu sou muito rica. E quando eu digo isso, as pessoas não entendem. Eu falo, eu tenho a maior riqueza. Eu tenho amigos verdadeiros. A Isaura me levou para o céu. Literalmente, eu vivi o céu através dela. Então, não há dinheiro, não há nada no mundo que possa expressar nenhuma palavra. Que é que naquela noite, antes de dormir, o meu coração não tinha palavras para agradecer a Deus, para bendizer a Deus, porque a Isaura foi Jesus na minha vida aquela noite, abraçada comigo naquele corredor, dizendo, não, vocês vão lá para casa, vocês não vão para hotel coisa nenhuma, mas credo, um mundo que já se viu, e nós fomos para lá. Eu falo, amigo nos leva para o céu. Nós vivemos o céu aqui e agora. Nós vivemos o céu na terra. Eu não tenho dúvida disso. E Deus, né, que se manifesta através desses amigos. Lindo, lindo, Neide. Poxa, que toca o coração mesmo, sabe? Essa semana eu falava com uma pessoa que o marido dela está muito doente, com problema cardíaco grave, gravíssimo, ficou 30 dias na UTI, e aí uma filha pediu que eu conversasse com ela e perguntei, mas como você viveu esses... e daí por causa do Covid não poderia visitar na UTI, e a médica dizia que eles tinham 6, ele disse assim,
ele está nas últimas horas dele, conversa com ele, se despeça dele, tudo por vídeo. E aí eu falei, mas como que você deu conta de lidar com isso? Ela falou assim, as minhas vizinhas, as minhas amigas se revezavam o tempo inteiro aqui dentro da minha casa. Elas se organizavam com o café da manhã, com o almoço, com o lanche. Ela falou assim, eu nunca vivi isso na minha vida. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que era esse amor. Assim, foi muito lindo, sabe? É exatamente isso que você comentou. E assim, sabe, Neide, uma coisa muito importante que eu acho que é importante deixar aqui, nós precisamos do outro para nos tornarmos quem nós devemos ser. Se não tenho outro, eu não me torno quem eu devo ser. Aquilo que eu já sou em potência, sabe? Então, por exemplo, né? Pegando o exemplo dessa sua amiga que foi para o motel e que você foi buscá-la no motel. Que experiência linda! Que experiência linda! Essa característica sua ali é o que eu mais admiro no ser humano. A capacidade de acolher o outro do nada, acolher o nada do outro e levantar e carregar no colo esse outro, né? Ser o pai do filho pródigo, não tem experiência mais profunda. Mas o que eu quero dizer com isso? Que para você viver essa misericórdia profunda, esse amor, que talvez nem você soubesse que você teria essa capacidade. É verdade. Porque é raro isso na vida. Quantas vezes você foi num motel buscar alguém? Imagina. Ei? Né? Não é uma experiência diária de amor, não é? É um amor que coloca nós humanos, poderia te colocar num julgamento, de você chegar lá e dar uma lição de moral nela, mas foi uma experiência que você despertou dentro de você, uma misericórdia, que talvez nem você sabia que era capaz disso, nesse nível aí. Então, assim, nós precisamos do outro, inclusive do pecado, do erro, da falha do outro, para nós nos desenvolvermos como seres humanos, para nós desenvolver o amor incondicional. Às vezes eu chamo alguns pais para conversar, porque às vezes eles não aceitam algumas coisas dos filhos. Eu digo, às vezes isso é uma permissão para a gente desenvolver um amor muito maior que precisa ser desenvolvido. Então, assim, nós precisamos, Neide, do outro em todas as condições do outro, para nós crescermos, para nós desenvolvermos uma potência, uma capacidade de amar, de amor que já está dentro de nós. Ela já está. Só que a gente precisa da oportunidade para nós tornarmos aquilo que nós já somos. Deus nos encheu de potências, de dons, de talentos, de virtudes, mas essas virtudes elas só são desenvolvidas com o outro. Sozinhos nós não desenvolvemos nenhuma virtude. Não tem sentido uma vida virtuosa se não tiver outra pessoa, se não tiver um amigo, se não tiver uma outra pessoa caminhando conosco. Quanta coisa que... O exercício da virtude necessita do outro. E só se vence os pecados exercitando as virtudes. Só se vence o egoísmo exercitando. E como que eu vou exercitar? Com o outro. Com o outro. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso que a palavra de Deus diz. Olha o que o livro do Eclesiástico diz. Se adquires um amigo, adquire-o na provação. Não confie nele tão depressa, pois há amigos em certas horas que deixarão de o ser no dia da aflição. Há um amigo que se torna inimigo. Há um amigo que desvendará ódios, querelas e disputas. Há um amigo que só o é para a mesa. Olha, a palavra de Deus tem tudo. Meu pai dizia assim, o meu pai sempre brincava, falava assim, tem gente que só é amigo para festa. Cuidado com esse tipo de gente. E olha, aqui a palavra de Deus dizendo, há amigo que só é para a mesa, que o deixará de ser no dia da desgraça. Se teu amigo for constante,
ele te será como um igual e agirá livremente com os da tua casa. Se rebaixa em tua presença e se retrai diante de ti. Terás aí, na união dos corações, uma excelente amizade. Olha aí. Você dizia, você começou falando, Deus vem selar com a sua palavra, para que todos vocês que estejam nos acompanhando saibam que quando a ação do Espírito Santo acontece, ela é assim. Ela é assim. O Senhor deu essa passagem. Elisiane começou a dizer que uma verdadeira amizade, ela nasce, muitas vezes, não é um número de tempo que determina uma verdadeira amizade. Claro que eu com a Márcia, obviamente, que se você está... Padre Léo dizia, espera pelo menos 5 anos para você dizer, esse é meu amigo, né? Mas esses traços a gente encontra dentro do coração do outro, né? Esses mesmos desejos, e você vai se reconhecendo e reconhecendo no outro aquele exercício. É isso que a palavra está dizendo. A palavra diz exatamente isso. Terás aí, na união dos corações, uma excelente amizade. É graça de Deus. Deus realmente é Deus, né? Nossa! É tremendo. Separa-te daqueles que são teus inimigos. Fica de sobreaviso diante de teus amigos. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Nada é comparável a um amigo fiel. O ouro e a prata não merecem ser postos em paralelo à sinceridade de sua fé. Um amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade. Olha o que eu dizia, amigo é quem te leva para o céu. Eu não estou dizendo uma palavra ao vento para você que está nos acompanhando. Eu estou dizendo algo que está enraizado na palavra de Deus. Um amigo fiel é um remédio para a vida. Quando eu ia na casa da Márcia, só receber aquele abraço era o remédio que eu precisava para a minha vida agora. Olha o que diz, e imortalidade. Amigo é quem nos leva para o céu. Amigo vai falar a verdade, vai dizer, olha minha amiga, você está perdendo a salvação da tua alma com essa situação. Só o amigo verdadeiro tem coragem de falar. Hoje se vive um tempo muito difícil. Muito difícil. Eu vejo assim que se perdeu, nós estamos vendo, se perdeu o sentido da amizade. As pessoas, era aquilo que você começou a falar no início, né? Hoje as pessoas estão numa vida de uma aparência tão grande, mas tão grande, que se usa as pessoas como se fosse escada para subir, né? Subir. É verdade, Neide. E o mais triste disso, na semana passada chegou algo para mim que assim, me abalou mesmo, porque foi algo que chegou até mim dizendo assim, de uma pessoa, a outra pedindo oração e dizendo assim, perceba que ela tem usado as pessoas para adquirir seguidores. Então, quando isso chega, isso traz uma tristeza muito grande, porque esses são os rudimentos do mundo, isso não pode estar em nós, que servimos a Deus, que buscamos viver a santidade. Isso não pode estar em nós. Seja para você ter seguidores, seja para você subir de cargo, seja para o que for, seja para o teu trabalho, você se aproximar de uma pessoa com a intenção de usufruir o que aquela pessoa tem para oferecer, para... meus filhos falam muito uma palavra, eu vou usar ela agora, ficar sugando o que o outro tem para oferecer, isso é maligno. Isso não vem de Deus. Isso é maligno. Então nós precisamos ter muito cuidado na nossa vida, em quem nós depositamos a nossa confiança. Eu quero dizer isso para você. Em quem você deposita a tua confiança? Aonde está a tua confiança? Eu quero dar aqui o testemunho de uma grande amiga minha, que a filha dela teve câncer. E enquanto ela cuidava da filha no hospital,
a amiga que trabalhava com ela se tornou amante do esposo dela. E a amiga tomou conta da casa dela. Ela fazia compras no supermercado, ela comprava até roupas, os remédios da filha, ela ia no hospital cuidar da filha para minha amiga ir tomar banho, mas ela invadiu a casa dela e tomou posse da casa dela. Abandonou a sua casa e tomou posse da casa da amiga. Por quê? Porque tamanha inveja que ela tinha no coração, ela desejava ser a outra. Tomar posse do lugar da minha amiga. E foi um processo muito doloroso na vida dela, mas que Deus venceu. Mas essa mulher não desejou a graça de Deus. Não desejou. E graças a Deus a minha amiga restaurou o casamento dela, restaurou o matrimônio dela e a vida seguiu, glória a Deus, mas essa mulher não desejou viver a restauração que Deus poderia conceder na vida dela, porque para isso a gente precisa reconhecer a fraqueza, pedir perdão, buscar emenda, vá e não torne-se a pecar. E nem sempre as pessoas estão dispostas, né? Muitas vezes se quer a graça, mas não quer o preço dessa graça. Há um preço que nós precisamos. Então, eu quero dizer assim para você, não se culpe se você tiver que impor limites a alguém. O amigo verdadeiro, ele tem limites, não é, doutora? O amigo verdadeiro sabe o limite até onde ele pode chegar na vida do outro. Ele não avassala, ele espera, ele não vai adentrando, arrombando a porta de ninguém, entrando, tomando conta da vida de ninguém. Mas ele sabe o momento certo de se fazer presente, o momento certo de dar o ombro e até onde ele pode ir. Não é assim, doutora? Exato, Neide, né? Um amigo, ele está atento ao que o outro precisa, à necessidade do outro. Às vezes é um sinal e o outro está pronto ali, não é? Assim, para ajudar. Não é uma pessoa que entra, não é uma pessoa... É o respeito, né? Tem várias características, assim, de um bom amigo. A capacidade de respeitar. Claro, tem um momento certo. Esses exemplos todos que você deu aí, as pessoas perceberam a tua necessidade e ela se lança para ajudar, para se doar, né, para aliviar, para confortar aquele momento difícil que você passou com seu pai, essa outra pessoa. Então, assim, essa sensibilidade, né, de perceber a necessidade do outro e não usar o outro. É tão triste quando as pessoas usam umas às outras para terem vantagem, quando não são sinceras, né? Quando o interesse é outro e não é o bem daquela pessoa, né? Eu não quero fazer bem para essa pessoa, eu quero sugar essa pessoa, eu quero aproveitar o que ela pode me fazer crescer, né? Assim, como você disse, subir uns nos outros, vai subindo, com o interesse de um egoísmo, né? Um egoísmo. Eu acredito que é essa característica, às vezes, muito das pessoas, sabe? De pensar só em si. A gente está num mundo, assim, difícil, né? Como você disse, das aparências. Mas sabe por quê? Acho que as pessoas estão tão frágeis. Tem tantos sentimentos de inferioridade. As pessoas... E a verdadeira amizade, sabe, Neide? Ela começa em casa, na família. Eu aprendo a ser amigo e aprendo a me deixar ser amigo, a ter uma amizade em casa. É em casa que a gente pode contar o exemplo da amizade do pai e da mãe, sabe? Se tiver um exemplo dessa amizade, dessa cumplicidade, nós vamos saber identificar um verdadeiro amigo. Nós não vamos nos confundir, porque a gente vai saber o que é do bem e o que não é do bem. Sabe? Só que as pessoas não têm essa amizade dentro de casa, esse bem-querer profundo. As pessoas estão num egoísmo, pensando só em si, só no seu mundinho, né? Isoladas nas redes sociais e não estão percebendo o outro.
sabe? E eu sinto isso, assim. Então, a amizade, ela é desenvolvida, ela é aprendida em casa. Principalmente a amizade entre o pai e a mãe. Então, claro que muitas vezes, nós às vezes já somos adultos, às vezes não tivemos essa oportunidade, talvez, de vivermos isso, né? Mas hoje, os pais novos, os jovens, precisam estarem atentos a oferecer isso aos seus filhos, né? Ou a desenvolver já dentro de casa, na família, essa amizade. A gente tá aqui para dar vida um pelo outro, né? Tudo que a gente precisar, a gente tem que contar com os nossos ali. Claro, se a gente tiver isso, eu vou identificar um amigo verdadeiro fora, não é? Não vamos cair nas mãos de um psicopata, de uma pessoa abusiva, de uma pessoa maldosa, que se faz de boa e não é boa, né? Então, nós precisamos, assim, desenvolver isso. E tudo vai passar pelo amor, pela capacidade de amar, né? Pela capacidade do querer o bem para o outro, independente se eu vou ganhar ou se eu não vou ganhar nada. E aliás, eu vou ganhar o que eu vou ganhar. Veja o que você ganhou. Você ganhou muito quando você foi lá no motel com aquela moça, não é? Nunca mais vai esquecer dessa experiência. O que você ganhou por ter ido ajudá-la? Nós ganhamos quando a gente ajuda. Nós ganhamos. A gente não perde nada, a gente só ganha ao se doar, ao se dar. É algo que vem do céu, não é, Neide? Eu acredito que você faça muito essa experiência, não é? Assim, a gente ganha muito mais do que a gente dá. Tem mais alegria em dar do que receber. Sabe por quê? As pessoas que não dão e elas recebem algo, sabe o que acontece? Elas não se sentem merecedoras de ganhar. Porque elas não dão. Se você dá, o dia que você ganha uma grama, você se sente merecedora de ganhar aquela grama. E aquela grama, tô falando grama porque pode ser a coisa mais simples que for, né? Se você ganha um chocolate, você ganhou ouro. Mas assim, é porque aquilo tem um sentido, é um amor que retorna também, sabe? É uma oração que retorna do amor que você dá. Só que a pessoa que não dá, ela não faz a experiência, ela não saboreia o gosto de receber algo e também o gosto de dar algo, sabe? As pessoas que não se doam, elas estão sempre num vazio, faltando algo. Elas podem ter tudo, elas têm tudo, mas elas nunca estão satisfeitas, porque nós nos satisfazemos com aquilo que a gente dá, não com aquilo que a gente recebe. Porque quando eu dou algo que eu satisfaço a minha existência, que eu consumo a minha existência, que eu constituo a minha existência, que a minha existência ganha sentido profundo, é quando eu dou, é quando eu me dou. Pode falar. E isso se aprende dentro de casa, né, Lisiane? Mas não pode se confundir. Hoje, o que nós estamos vendo? Por que as pessoas não conseguem reconhecer amigos verdadeiros em casa, fora de casa? Porque não tiveram amigos verdadeiros em casa. Porque tiveram uma permissividade. Os pais deixam tudo. Eu sou muito amiga da minha filha. Nossa, eu sou super amiga dela. Minha filha me conta tudo. Eu levei ela no ginecologista com 13 anos. Isso não é ser amiga de uma filha. Isso é você deixar ela caminhar passos largos para ir para o inferno. E você não está fazendo nada pela perdição dela. Isso não é amizade. Então, por que teu filho não consegue reconhecer um amigo verdadeiro fora? Porque ele não teve esse vínculo de amizade verdadeira dentro de casa. Uma amizade que vai te dizer a verdade, não o que você quer ouvir. Muitas vezes eu tive isso. Muitas vezes a minha filha Vitória chegava para mim e falava assim: mãe, as mães das minhas amigas são amigas dela. Você não é minha amiga. Eu falava: eu sou sua mãe. Eu sou a sua mãe. Se dentro da autoridade mãe nós vamos constituir uma boa amizade, porque eu confio em você, Vitória, agora você confia em mim. Se nós formos, é assim. Eu não vou falar o que você quer ouvir. Uma amizade não é falar o que você quer ouvir. Não é permitir você ir em lugares aonde você vai se perder.
aonde não vai trazer nada de acrescer na tua vida para um crescimento teu, para um amadurecimento. Eu não vou permitir isso. Então, se você eleva a nossa amizade a esse patamar de ficar deixando você fazer tudo, então nós não vamos ser amigas. Agora, um dia você vai reconhecer que a amizade verdadeira não é aquela que você pode fazer tudo que você quer. Porque hoje é isso. Os pais acham, não, meu filho é meu amigão, nós tomamos um pilete junto. Meu filho é ótimo, eu sento com ele, meu filho é um menino maravilhoso, eu já escutei pais falando isso pra mim. Eu fico até 2h fumando narguilha com ele e os amigos dele. O que você está fazendo? Você está fazendo tudo errado, você acha que isso é amizade? É lógico que ele vai ter esse tipo de amizade que você ensinou isso para ele. Você ensinou isso. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho isso, sabe? Saber diferenciar as coisas. Há uma responsabilidade materna e paterna. E dentro dessa responsabilidade está a graça da amizade com os filhos. Deus ter a coragem de falar tudo o que eles quiserem, porque eles sabem que você vai estar do lado deles ajudando a resolver. Se ele fizer uma burrada, eu tenho certeza. Os meus filhos, as maiores burradas deles, eu escutei eles no telefone falando, mãe, eu estou te esperando porque eu sei que você vai me ajudar. Então, quer dizer, eles sabem que eles podem contar comigo e com meu esposo. Mas eles sabem que nós vamos estar do lado correto. Neide, sabe, eu acredito que essa é o verdadeiro sentido do ser um pai amigo. Um pai amigo ou uma mãe amiga é aquela que acolhe, que o filho sabe que posso contar com a minha mãe e com o meu pai. Né? Assim, independente do meu erro, independente que eu tenha a liberdade de falar para eles. Mas Lisiane, a nossa live vai terminar, falta 48 segundos. Mas eu vou retomar ela, pessoal. Aí vocês voltam para a Lisiane concluir. Aí você retorna conosco. Porque é muito importante isso que ela vai falar agora. Amém? Amém. Aí nós retomamos já vamos retomar. Aí você conclui, você vai fazer a recolocação dessa tua fala, porque ela é muito importante. Amém? Amém. Já retomamos. Amém. Fazer a recolocação dessa tua fala, porque ela é muito importante. Ei! Amém. Já retomo aqui. Amém. Olha aqui, ó, acho que tem um negócio de luz aqui. Tá uma luz amarela. Tem uma luz amarela aqui, ó. Aonde? No celular, acho que ele coloca, né, depois de uma certa hora, vai voltar a live. Aí. Vai voltar? Fazer parte 2? É. Olá, você que é psicólogo, psicoterapeuta ou psiquiatra e atende em terapia no seu consultório. Se você já participou de algum dos cursos presenciais do Dr. Ítalo Marcilli ou está matriculado em turmas que vão acontecer nos próximos semestres e quer compor a minha equipe de supervisão, quer fazer parte do time Muito grande para com os nossos filhos. Isso vem a crescer muito na nossa vida, vem trazer uma graça muito grande para todos nós. Que bom que você já está entrando, louvado seja Deus. Já, Lisiane já vai entrar também. Ó a Isaura aqui, ó. Oi, Isaura. Está entrando. Glória a Deus, vamos aguardar um pouquinho, até que o pessoal está entrando, o pessoal já está entrando. A Isaura que deu exemplo está nos acompanhando. Glória a Deus. Essa Isaura que foi te buscar, que foi no hospital? A Isaura que foi no hospital. Ela está nos acompanhando. Glória a Deus. Nós já estamos te amando, viu, Isaura? Ela é uma mulher, eu sempre falo assim,
especial, e ela é mesmo uma amiga verdadeira, uma bênção, uma bênção. Louvado seja Deus, já estamos retomando, já, o pessoal já está entrando, nós estamos já com um bom número de pessoas que já entraram, glória a Deus, glória a Deus. Então eu queria que você fosse fazendo a colocação dessa fala. Certo. Porque eu acho que vai ser um crescimento muito grande para todos nós. Nós É. precisamos retomar. Me veio agora algo, eu já anotei aqui só para não esquecer, né? Mas assim, sabe o que eu vejo, Neide? Também tem muitas pessoas que têm um amor muito grande no coração, que tem uma bondade, que tem uma alma assim de dar tudo também, mas muitas vezes tem alguns registros no inconsciente que as pessoas carregam e assim, um dos registros muito... Vou dar um exemplo só para caracterizar, né? Às vezes a mãe ficou grávida e disse assim, não era hora de eu estar grávida, não podia estar grávida agora. A criança, ela interpreta assim, eu atrapalho, eu não deveria estar aqui. Então, isso é um registro que muitas vezes impedem as pessoas de amar o outro, de ajudar o outro. Por exemplo, às vezes tem muita gente que eu vejo que tem vontade de ajudar e tem medo de atrapalhar. E aí ela não faz, e daí um registro negativo do inconsciente trava ela para ir ajudar o outro, sabe? Então, às vezes a pessoa fica com um respeito humano muito grande que ela deixa de agir conforme às vezes até o Espírito Santo, a graça de Deus está pedindo para ela, né? Então, só para dizer assim que aquele desejo, às vezes o exercício que tem que ser feito é aquele desejo de ajudar, faça. Se é para o bem do outro, faça. Outro dia, eu estava fazendo um bolo aqui em casa e daí veio no meu coração de fazer um bolo para uma pessoa. Aí eu mandei uma mensagem, disse, olha, eu posso fazer um bolo para você? Pode. Posso levar? Pode. Aí eu fui fazer um bolo para essa pessoa. E aí, o bolo queimou. E aí quando eu cheguei lá, eu disse, olha, desculpa, mas o bolo queimou e o meu filho não queria me deixar levar. Mas eu disse que eu ia trazer mesmo assim, porque eu não ia ter tempo de fazer outro bolo. Aí a pessoa no outro dia, depois que viu a minha mensagem, eu deixei uma mensagem para ela, ela falou assim, olha, eu amo coisa queimada. Então era para ser queimado mesmo. Então assim, se eu ficasse com vergonha, se eu ficasse... assim, o que ela vai pensar que queimou, eu tentei fazer, eu tive a intenção de fazer, né? Queimou em cima assim, sabe, na hora de colocar o forno, colocou para grelhar em vez de colocar para assar, mas enfim, às vezes a gente acaba ficando com vergonha de fazer o bem pro outro, né, e às vezes a pessoa tem registros, mas o que nós estávamos falando é da amizade dos pais com os filhos, né? Assim, eu sempre digo, sabe, Neide, é árduo ser pai e ser mãe. É espinhoso. É um espinho na carne, né? É um espinho na carne no sentido que a gente tem que dizer não, a gente tem que pensar 10 vezes como falar determinadas coisas, né? Não dá para falar de qualquer jeito, sabe? Nós exercitamos a sermos os melhores amigos, mas amigos verdadeiros. O verdadeiro amigo é aquele, como você disse, ele diz não. Ele diz, não vou junto, tá errado, não vai dar mal, como dizem, vai dar ruim, né? Os jovens dizem assim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. E às vezes ali, sabe, Neide, os filhos muitas vezes... eles não aceitam muito os nãos, eles não sabem lidar com não, porque não foram educados, ou porque o jeito que esse pai e essa mãe estão dizendo não está sendo um jeito adequado, né? Mas quando o pai e a mãe dizem um não com jeito, com caridade, explicam para ele, olha, não dá, porque o pai e a mãe sabem, a gente entende, enfim, uma série, conversar, dialogar, não é não pode, não dá, já disse que é não é não. Sabe, tem que conversar, tem que falar. Essa criança ela vai entender no fundo, mesmo que às vezes ela faça uma birra, ou ela pode chorar, ela vai entender assim, meu pai e minha mãe cuidam de mim, eles me amam, é pro meu bem, eles sabem o que é bom para mim, sabe? Então,
assim, é árduo essa função, porque a gente não quer frustrar. A gente quer, às vezes, agradar, às vezes uma necessidade de agradar muito grande das pessoas, sabe? E as pessoas têm dificuldade de dizer não para o outro. Porque quer agradar, quer deixar o outro sempre feliz, porque às vezes a própria pessoa tem registros no inconsciente dela de que ela não quer ser má, ou de que ela é rejeitada, ela quer ser aceita por todas as pessoas, e aí vai sendo muitas vezes dizendo sim para coisas erradas, dizendo sim para coisas do mal e para coisas que vão fazer mal, e até para os filhos. Às vezes são pais que carregam culpa e querem estar reparando essa culpa. Mas assim, sabe, Neide, daí eu estava dizendo, né, que o jeito mais certo de um pai e de uma mãe ser amigo é não repreender no momento, ou no momento que erra, que cai. Na hora do erro é a hora de acolher. Na hora do erro é a hora de amar. Na hora porque a pessoa, ela já está experimentando uma humilhação quando ela erra. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. A tua amiga lá no motel devia estar com a maior vergonha. Não tinha uma palavra que você fosse falar que ia aumentar ou diminuir a vergonha dela. Acho que ela já devia estar no último grau de humilhação e de vergonha que ela estava. Então, qualquer coisa que você fale naquele momento, aquela hora é a hora da acolhida, é a hora da misericórdia, é a hora do abraço, é a hora do amor. Isso é ser amigo. Isso é ser amigo. Não é que você está passando a mão na cabeça, não é isso. A pessoa tá tão humilhada, ela tá tão sofrida. Agora depois, num outro momento, você com essa amiga pode dizer, olha, eu estou à sua disposição para o que você precisar. Agora, claro, um pai e uma mãe, eles têm que acolher esse filho. Depois, num outro momento, num outro dia, você conversa. Sabe, num outro dia, dialoga, vamos conversar sobre aquilo que aconteceu. Por quê? O que você tá com alguma dificuldade? Tem alguma coisa? Tá te angustiando? Não vá com lição de moral. O filho já sabe que ele tá errado. Não vai xingar, humilhar. Ele tá com problema, não tá bem. Toda pessoa que erra, que tem um erro assim, qualquer erro que seja, nós temos que ajudar. Nós, sabe, uns esperam dos outros perfeição. Acho que esse é um grande defeito do ser humano, esperar perfeição do outro. Os pais esperam... As nossas raízes de orgulho, o orgulhoso, ele cobra a perfeição do outro, porque ele não reconhece que ele está errado. O orgulhoso, ele está sempre certo, né? Então, eu sempre tenho razão. E eu vejo... do que raízes de orgulho. O orgulho é isso. Então, o orgulho leva as nossas atitudes cobrar a perfeição dos outros. E aí que está. Não se reconhece pecador também, não consegue enxergar suas falhas e fica cobrando no outro aquilo que ele pensa que ele tem, mas que ele não tem, que é muito pior nele ainda. Então, é exato, sabe, Neide? É assim, eu vejo muitos pais que esperam perfeição dos filhos, ninguém nasce sabendo nada. As crianças vão aprendendo, se uma criança errou, é porque o pai não ensinou. Se a criança falhou, é porque está faltando o ensinamento. Às vezes estão ensinando da forma errada, estão ensinando com agressividade, com falta de amor, com xingamento, sabe? O maior ensinamento, a maior educação é o exemplo. E as crianças ficam muito revoltadas quando cobram uma coisa delas, uma atitude correta delas, e os pais estão fazendo o contrário. Dá uma revolta tão grande nessa criança. Ela acha assim, ele acha que eu sou idiota, ele acha que eu não vejo as coisas. Agora é uma injustiça cobrar de mim, eles fazem a mesma coisa, sabe? Então, nós não podemos esperar perfeição do outro. Misericórdia, carinho, amor, não é passar a mão na cabeça, sabe? Sempre foi dessa forma que eu eduquei meus filhos. Sempre que eles me contavam alguma coisa, meus cabelos podiam arrepiar, mas eu não demonstrava.
Eu acolhia, eu sempre acolhi. Eu acolhia, não falava, mesmo que contassem alguma coisa dos colegas, às vezes uma coisa deles, às vezes uma coisa dos colegas. Então, eu acolhia e dizia assim, nossa, então, ou vamos rezar, ou vamos ver como que nós vamos fazer, mas sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica, sem nenhuma lição de moral, sem nada. No outro dia, quando tudo já tinha passado, eu voltava no assunto e dizia, sabe que eu fiquei pensando naquela situação que você me contou? Então, pois é, vamos conversar então sobre aquilo lá, porque eu acho que não é legal. E aí a gente ia conversando, sabe? Ia entendendo, ia dialogando. E hoje eles têm uma noção do que é certo, do que é errado, do bem e do mal, sabe? A gente sabe tudo, conversa sobre tudo. E é assim, se serve como dica, como ajuda, não é? Então, assim, não é que ser pai, ser mãe é passar a mão na cabeça, não. Eu nunca passei a mão na cabeça, mas tem a hora de conversar. Essa tua amiga do motel, com certeza alguém conversou com ela, com certeza alguém disse alguma coisa para ela, mas não era na hora do motel que tinha que dizer. Com certeza. Essa história do motel vai ficar. Com certeza, e conversamos muito depois, e foi muita graça de Deus, e foi um aprendizado muito grande, não precisou praticamente dizer nada. Claro que é. A situação em si foi um grande aprendizado na vida dela. Então isso é muito importante. Quem sabe você esteja nos acompanhando na live e dizendo assim, nossa, eu fiz muito errado com os meus filhos. Não se preocupe, eu também fiz muito errado com os meus filhos. Em muitas situações, a gente erra. Às vezes os pais se cobram uma perfeição, né? O importante é hoje, quem sabe hoje, eu, Neide, estou tendo um conhecimento que eu não tinha ontem, né? Assim como meu pai e a minha mãe não tinham a graça que eu recebi. Então, quer dizer, houve situações, alguém escreveu assim, levei muita chinelada no couro, né? Apanhei muito. Era a maneira com que era passado que se devia educar um filho. Eles só sabiam agir dessa maneira. O importante é nós reconhecermos isso e buscarmos nós melhorarmos. Nós buscarmos melhorar. Eu tenho certeza que com o meu filho Paulo, tudo que eu ouvi quando o Paulo veio, o Paulo tinha 7 para 8 anos de idade quando ele veio para mim, e as pessoas diziam assim, ninguém adota uma criança tão grande assim, a criança já está formada, ele vai te dar problema. Então eu tinha um excesso de cuidado, o Paulo tinha que ser feito, eu estava sempre do lado dele, faz assim, faz assado, era um cuidado extremo, porque eu me preocupava assim, o que a família vai falar, porque a gente convive muito com a família, graças a Deus a nossa família se dá muito bem, então sempre com as tias, sempre com os tios, e daí eu queria provar que ia dar certo para as pessoas, e eu levei um longo tempo para me acordar, não, o que eu estou fazendo com o Paulo não é certo, eu não está correto. Então a gente erra, o que a gente faz? Paulo ficou adulto, fui lá, falei, filho, eu quero que você me perdoe pelos erros que eu cometi com você. Eu já orei muito ao Senhor, que se eu te causei algum trauma, Deus pode curar. Eu não posso. Se você quiser uma ajuda psicológica, a mãe está disposta a ajudar. O Paulo só ria. Ele começou a rir, tá bom, mãe, tá bom. Se eu precisar, eu aviso. Por quê? Porque, no fundo, nós temos uma grande amizade. Uma amizade de mãe e filho. E o Paulo sabia que mesmo, quem sabe, errando, o desejo do meu coração era acertar. Ele reconhece isso. Da mesma forma com a Vitória. Às vezes ele fala assim, mas o Júnior e o Gustavo tiveram uma vidinha muito mais tranquilinha do que a minha. Mas é lógico, a gente vai amadurecendo, né? Então, sim, Neide. Para você que está nos acompanhando, de repente você está vivendo essa situação e diga, nossa, mas meu Deus, ouvindo a Lisiane, meu Deus, como que eu errei tanto, não foi assim que eu agi?
E o que eu faço agora? Hoje é o hoje. Você não pode voltar lá atrás. Veja, Neide, lá naquela época ninguém conhecia sobre psicologia infantil, sobre desenvolvimento infantil, não sabia nada. E assim, não tinha live, não tinha celular, não tinha internet, não tinha livros, né? A maioria hoje ainda, a maioria da nossa geração, assim, os pais, as pessoas vêm da roça, às vezes pessoas vêm do campo, sabe? Então, assim, não tinha conhecimento, ia na boa vontade mesmo, e só que os pais entendiam que era daquela forma que se educava, né? Sem diálogo, que a criança não entendia nada, que as crianças eram tratadas como seres de segunda classe, sabe? Né? Então, assim, às vezes as crianças não tinham vez para conversar, para falar, eram tratados mesmo assim, sem nenhum sentimento. Mas isso não é um pai, era a cultura lá antigamente, né? A pedagogia da época, né? E nós vamos crescendo. Agora, lógico que essa maturidade de hoje, nós não podemos cobrar essa maturidade de hoje para o que a gente fez alguns anos atrás, né? Da mesma forma, daqui 10 anos nós vamos fazer diferente do que nós estamos fazendo hoje também. E eu tenho certeza que todo pai e toda mãe quer o melhor para o filho. Quer o melhor, às vezes erra achando que está fazendo certo. Eu não estou aqui também criticando, não. Eu estou aqui, eu quero ajudar, né? Nós estamos aqui para ajudar, para iluminar, para dizer, para mostrar que teve muito amor. Tem amor, existe o amor. Só que às vezes o jeito de fazer é que às vezes acaba atrapalhando, né? A forma de fazer, a intenção, ela é boníssima. A intenção é de muito amor, é de muito zelo, é de muito carinho. Às vezes o jeito pesava a mão, só isso. Às vezes pesava a mão com o coração cheio de amor, né? Isso mesmo. A minha mãe fazia uma filhinha, sabe? Ela fazia uma filhinha assim, e ela começava no mais velho, e daí ela dava 3, 4 arados mais velho, no outro, quando chegava eu e meu irmão mais novo, eram os 2 últimos, né, da filhinha. Então, quando chegava em nós, os velhos falavam assim, eles nem vão apanhar porque a mãe já está cansada. E daí eles começavam a reclamar que eu e o meu irmão, nós não apanhávamos. Mas era a maneira com que a mãe dela ensinou. A minha mãe não fazia isso por mal. A minha mãe fazia isso porque foi a maneira com que ela foi ensinada. Você não pode deixar fazer arte, você não pode... E a gente escutava isso. Meu pai, ele tinha uma frase que me gravou muito, que ele dizia assim, vocês acham que vocês vão me dominar? Então, olha a concepção que ele tinha, né? Que se ele conversasse com os filhos, se ele dialogasse, os filhos iam dominá-lo. E ele tinha que manter a ordem da casa. Ele era o homem da casa, ele tinha que manter a ordem da casa. Então, é claro, imagina um homem que cresceu sem pai, toda uma história de vida de dor. O que nós podemos tirar de tudo isso? Um aprendizado. Erramos, reconhecemos, somos humanos, falhos, pecadores, mas estamos aqui porque tem solução. Tem, e a solução, sabe, hoje, acho que a melhor solução que tem hoje é pedir perdão. Perdão por aquilo que, olha, eu vejo hoje, eu já aprendi muito hoje. Fazer o que eu fiz com o Juninho, com o Gustavo. Errou, vai lá e pede. Sempre vamos errar. Só quem não erra é Deus, a gente erra. E a gente vai lá e pede perdão e recomeça. É assim. Exatamente isso, Neide, exatamente isso. E assim, o que acontece muito nessa educação dos filhos é que há uma repetição, né? A tendência é repetir a sua própria educação. É muito comum hoje os pais jovens dizendo assim, imagina, os jovens que têm acesso a todo o conhecimento ainda repetem os seus pais. Imagina lá há 50 anos atrás, há 30, 40 anos, né?
Se os de hoje, os pais jovens estão repetindo, então... E também tem outra coisa, né? Assim, nessa questão de educação dos filhos, não é tão simples. Já pensou? Um homem que vem com toda uma bagagem, ela que vem com a bagagem dela. E os dois precisam ter em comum uma forma de agir. Aí que está os amigos com os valores semelhantes, não é? Aí que está um casal, os namorados precisam encontrar pessoas que têm valores semelhantes para depois educar. Por isso que não é fácil educar, né? Daí juntam duas histórias diferentes para criar uma terceira história, não é? Para educar um filho numa terceira história. Então também não é fácil. Assim, Você sabe que alguns anos atrás, chegou até mim um conhecimento de um encontro em que um padre de Santa Catarina chamado Flávio ministrou um encontro aqui no estado do Pará. E nesse encontro, esse padre, ele pediu para os solteiros ficar em pé e ele disse assim: você é solteiro, você tem uma vocação ao matrimônio, eu vou te dar um conselho. Cuidado, o sentimento trai, a razão não. Então, se você está apaixonadíssimo por uma pessoa, mas essa pessoa não tem diálogo com você, não conta nada da vida dela para você, ela não partilha nada com você, e esse padre disse assim: que relacionamento que você vai ter com essa pessoa? Você está apaixonadíssimo, ai não, mas meu Deus, meu coração bate, treme. Espera um tempo longe dessa pessoa. Se permanecer isso, a tua razão está dizendo não, mas ele não quer nem saber as minhas qualidades, não quer saber nada de mim. É uma pessoa que está do meu lado, já vai me invadindo o meu corpo, já vai querendo passar as etapas. Ai não, mas eu tenho um sentimento muito grande por ele, eu estou apaixonado. Calma aí, ele dizia. Se a tua razão está dizendo, não, mas eu não tenho nada em comum com essa pessoa, ele não gosta das mesmas coisas que eu. Ele falava, você vai conviver o resto da sua vida com alguém que não gosta das mesmas coisas que você, que não tem afinidades com você, a tua razão está dizendo que isso não vai dar certo. Calma, dê um tempo para ver se esse sentimento vai perdurar. Sentimento trai. Sentimento trai. Ele falou, a paixão se esvai, mas um amor verdadeiro, ele é construído nas afinidades dia a dia, dia a dia. Então, é que a paixão, Neide, não é amor. A paixão, ela é uma emoção, né? Então, assim, as pessoas confundem exatamente isso, né? A paixão, a emoção, o frio na barriga com amor. Frio na barriga dura 2 anos, depois acaba. Paixão dura 2 anos, depois acaba. Depois vem o esforço. quando eu prego para casais, Lisiane, quando eu prego para casais, eu falo assim, porque eu dou o meu testemunho e falo que quando eu vi o meu esposo, eu perdi minhas pernas. Ainda bem que eu estava dentro da piscina, senão eu teria caído no meio da rua. Eu falo assim, daquele dia, a Neide se apaixonou pelo Valmor. Amar ele, eu amo hoje. Depois de nós ter vivido inúmeras situações, de inúmeros perdões, de inúmeras reconciliações e de nós não desistirmos um do outro. Isso é amor. Lá era só uma paixão. Porque amar é amar o outro como ele é, né? Com os defeitos dele. E a paixão não deixa enxergar os defeitos. A paixão encobre os defeitos. É um véu que existe que enxerga. A paixão chega a ser comparada com uma doença, com um transtorno mental, sabe? Porque a pessoa não enxerga como ela tem que enxergar o outro. Ela não consegue ver, ela vê como uma fantasia. Fantasia. Na verdade, a paixão nada mais é do que aquilo que você deseja em outra pessoa, você cria. Porque muitas a pessoa se apaixona por algo
que ela fantasiou, ela olhou, ela achou bonito, mas ela começa a criar dentro dela uma expectativa e ela acredita naquela expectativa. Quando, na verdade, o que realmente aquela pessoa é, você só vai saber a partir de um relacionamento maduro, sério, né? De uma troca de experiência verdadeira. De uma amizade, né? De uma amizade verdadeira, de uma... isso aí. Mas, gente, nós poderíamos passar a noite falando, né? É verdade, Neide. Já estamos mais 40 minutos. É mesmo? Sim, já são 9h37. Glória a Deus, mas é assim. Quando é de Deus e traz uma satisfação do Espírito no nosso coração, é uma alegria e a gente não vê o tempo passar. Mas nós precisamos encerrar a nossa live, porque a Neidinha, às 3 horas da manhã, vai para a vigília dela, rezar as 1000 misericórdias lá no Sagrado. Então, louvado seja Deus, vou colocar a vida de cada um de vocês. Amém. Eu bem dizer a Deus por cada um e cada uma que entrou conosco nessa partilha, nesse crescimento. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus que nos une. É um tempo em que nós nos tornamos um só coração e uma só alma. Amém. Amém. Vamos rezar junto uma Ave Maria, pedindo para que Nossa Senhora, que ela interceda, que as nossas amizades perdurem até o céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. amém. Quero louvar a Deus por você que estava aqui conosco. Minha amiga, muito obrigada. Quarta-feira que vem, às 20 horas, nós nos encontramos. Isto mesmo, para ajudar mais um pouco, né? Iluminar, aliviar, confortar. Isso mesmo, para crescermos juntos mais um pouquinho. Um beijo, minha amiga, um beijo no grande no coração de cada um de vocês. Fiquemos em paz. Amém, Pai.